Amado Mestre, querido Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor, e juntos vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias e também o livro para estudarmos acerca das terras de Israel. Já vimos um pouco da história, Senhor, do mundo, do início do Teu povo. Hoje vamos estudar sobre as terras que compõem a terra prometida, ao qual o Senhor prometeu a Abraão e ao seu povo. Que o Teu Espírito Santo nos conceda a sabedoria, o entendimento, para que possamos guardar dentro de nossos corações os Teus planos perfeitos para o mundo. Também a forma como nós podemos afastar-nos da Tua vontade e perdermos os privilégios que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Pai, que temamos a Ti. Que o nosso coração esteja disposto a Te obedecer. Que Teu nome seja glorificado. Que o Senhor traga a paz a Jerusalém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, né, amados? Nós vamos hoje falar a respeito sobre as terras da Bíblia, né? Ou a terra da Bíblia. Foi a terra que Deus prometeu a Abraão. Nós estudamos os outros povos, né? E terminamos com o Império Romano, que foi o último império. E foi esse império que Deus usou para punir o povo que estava em desobediência e tirá-los da sua terra e levá-los para a Babilônia, onde ficaram 70 anos no cativeiro. E depois desse cativeiro, Deus os trouxe de volta como tinha prometido. E os colocou de novo na sua terra. E da mesma forma como Deus fez isso, lá em Ezequiel, nós estudamos a lição da escola dominical de Ezequiel, que Deus prometeu buscar o seu povo dos 4 cantos da terra que ele já tinha espalhado e trazê-los de volta para a sua terra. E hoje nós vemos essas coisas acontecendo diante dos nossos olhos, onde o povo de Deus está voltando desde 14 de maio de 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, depois de quase 2000 anos. Deus de novo trouxe o povo de volta. E lá hoje ele é uma nação, como Deus tinha prometido. Ezequiel 37, nós lemos o Vale dos Ossos Secos, onde Deus falou com o profeta e disse: é possível fazer esses ossos reviverem? E o profeta disse: tu sabes, Senhor. Ele então profetiza esses ossos. E ele profetizou e os ossos começaram a fazer um barulho, se juntando, osso procurando o seu osso, e foi se juntando. Depois veio carne, músculo, nervos, e começou a nascer a pele, e se juntou um grande exército. Mas a segunda parte profetiza agora para que venha o Espírito sobre eles, para que vivam. E muitos estudiosos, eles são de entendimento que esse Espírito ainda não veio. Qual é e quando é que a pessoa é viva para Deus? Quando ele crê em Deus, quando ele crê em Jesus. O nascer de novo é quando a gente crê em Jesus, amém? Então, quando Israel crer em Jesus, e sabemos que isso vai ser só no final da grande tribulação, aí eles vão ser de novo aquele mesmo povo. Mas isso não quer dizer que Deus agora não está guardando eles, que Deus não está preservando o seu povo. Ele ama o seu povo, assim como através desse povo Deus trouxe para nós a salvação, através de Jesus Cristo, amém? Então, agora nós vamos falar sobre a terra que Deus colocou eles ali. Aqui fala sobre a Golda Meir, né? Foi a primeira ministra de Israel, uma mulher. No tempo da minha juventude, eu já ouvia falar dessa mulher. E ela, já em 25 de março de 1946,
Eu não tinha nascido ainda, imagina vocês. E nós só queremos, ela disse, aquilo que é dado naturalmente a todos os povos do mundo, sermos donos do nosso próprio destino, só do nosso destino, não dos outros, mas em cooperação e amizade com os outros. Quer dizer, queremos ser um povo de paz, queremos ser um povo que seja respeitado e queremos respeitar também. E o que ela falou, Meyer falou, ela empenhava-se em dizer que era o que o povo judeu disperso há mais de 2000 anos, por todos os cantos e recantos do mundo. Então, ele diz que esse povo, esse direito, eles tinham que ter. Mas é difícil convencer o mundo até hoje que Israel é um povo que merece e deve ter uma terra para eles, um país. E o povo não entende isso, o mundo não entende. No Holocausto, né, foram mortos mais de 6 milhões de judeus. Hitler, ele queria acabar com o povo de Deus, queria limpar a terra dos judeus. Esse é o sonho deles. E é o sonho dos palestinos agora, que estão ali na faixa de Gaza, naquela região. Tem mapas que, se você vê deles, que eles fazem o mapa e não aparece Israel. É tudo deles. Então, para eles, Israel não deveria estar existindo agora. Então, o plano deles é eliminar Israel. Mas por que, amados? O mundo jaz no maligno. E Deus escolheu esse povo para ser o porta-voz dele ao mundo. A Bíblia veio dos judeus, a salvação veio dos judeus, né? As instruções para o mundo de como viver veio dos judeus. Então, por isso que eles odeiam os judeus. E eles pensam, se nós eliminarmos os judeus, vamos ter o nosso próprio jeito de viver. Só que eles não sabem que o jeito de viver sem Deus é morte. E é isso que está acontecendo no mundo. O mundo se perde cada dia mais, o mundo se corrompe e o juízo de Deus está chegando sobre o mundo agora. A oportunidade tem sido dada do arrependimento. E porque a sociedade está corrompida, porque a cultura dos povos está se corrompendo, o povo de Deus também está entrando nessa corrupção. E muitos estão hoje se desviando do poder da verdade de Deus e vão ser condenados igual ao mundo. Por isso nós, como povo de Deus, devemos ter temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, amém, amados? Temendo a Deus, você vai... Porque na sua própria força você não consegue isso, mas na força do Senhor a gente consegue. Bom, mas falando bem, amados, olha o tamanho de Israel. Que lugar tremendo é esse que nós vemos que o mundo todo tem os olhos voltados para esse lugar, não é verdade? O mundo todo está de olho nesse lugar. Por que será? Bom, é um palco, esse lugar, que se desenrolou a maior parte do drama sagrado. Foi ali que Deus, nessas regiões ali, desde o Iraque para cá, Deus criou o homem ali naquele jardim do Éden, que fica na confluência do rio Tigre e Eufrates. Ali, naquelas regiões, os profetas de Deus vieram. Na terra, em Jerusalém, Judéia, o Senhor Jesus veio e pregou o Evangelho. Então foi tudo ali sujo. E esse é o centro do mundo. Se os irmãos pegar o mapa mundi e olhar, Israel está no centro do mundo. A parte seca da terra é dividida em duas partes. Então, Israel não é apenas um estado, é para todos os crentes a Terra Santa por excelência. Embora seja um dos menores países em extensão territorial, foi em Israel que se desenrolou a maior parte da história sagrada.
Eu já falei para os irmãos, se quem ainda não ouviu, Israel hoje, atualmente, ali onde eles estão agora, eles estão ocupando apenas 11% do que Deus deu a Abraão. As terras que Deus deu a Abraão, só 11% eles estão ocupando. Esse mapa de Israel hoje não é o mapa do milênio. O mapa do milênio vai se estender desde aquela região da Mesopotâmia, naquela região de Iraque, os rios Tigre e Eufrates, até o rio do Egito, lá embaixo. Então tem países ali que vai desaparecer, porque é de Israel aquelas terras. Né? Então, a Terra Santa sempre foi o centro das atenções da humanidade e também jamais esquecemos que o seu passado, o seu futuro, e todos nos ocupamos de Israel. O mundo se ocupa. Nós também estudamos a Bíblia, sempre aparece essa história desse povo, dessa terra, as lutas, os problemas, o julgamento de Deus sobre eles, né? E tudo. Então, na verdade, depois da criação do Estado de Israel, a Terra Santa passou a ocupar mais espaço na escatologia cristã. A figueira brotou, sinal de que o rei está voltando. Jesus chegou a dizer no sermão profético em Mateus que não passaria essa geração sem que tudo isso aconteça. Agora, qual é a geração que Deus está falando? Qual o tempo dessa geração? Nós não sabemos, mas sabemos que a partir do momento que a figueira floresceu, já está bem mais próximo do que antes de tudo isso acontecer. Então, nós estamos vivendo o tempo da figueira florida, florescida. Entendeu? Então, vamos ver essa geografia dessas terras que foram pisadas pelo meio Jesus, com os olhos da fé e com a alma em todas aquelas cercanias. Vamos lá. A terra, o texto primeiro fala a terra da Bíblia. A terra da Bíblia. No decorrer das páginas da Bíblia, nós deparamos com centenas de lugares onde desenvolveu a maravilhosa história de salvação. Movidos por uma comoção irrepreensível e santa, nós desejamos conhecer tudo em loco. Quer dizer, quem não deseja visitar Israel? Quem não deseja andar por aquelas ruas, né? Eu, em 1990, eu tive esse privilégio. Eu andei por Jerusalém, eu visitei a cidade. E é um sentimento sem igual, não dá para explicar, só indo lá para ver. Né? Na verdade, vamos ver agora as peregrinações nessa terra dos patriarcas, né? Da jornada dos profetas, as missões dos apóstolos. Em cada mapa nós vamos ver essa forma que nós vamos entender. Aqui passou Jesus. Então, o lugar onde nós chegávamos que dizer Jesus andou por aqui, era uma emoção sem par, era um choro, a gente chorava, falava em línguas, ficava alegre, sabe, de saber que a gente estava andando no lugar onde Jesus pisou com os seus pés. E é uma emoção muito grande. Agora, a história de Israel começa lá no Crescente Fértil, né? Você tem um mapa no final da lição onde você vê esse mapa, alguma coisa sobre isso, né? Aqui tem um mapa que mostra os rios de Israel, né? Você tem também outras regiões de Israel, para você ver que mais ou menos tem ideia. No Crescente Fértil, conhecido também como a Mesopotâmia, né? Que inclui aquela região onde Abraão viveu e foi chamado por Deus, lá em Ur dos Caldeus, né?
floresceram duas grandes civilizações. E, na verdade, o que isso tem a ver, amados? A Mesopotâmia abrangia o território ocupado hoje pelo Iraque. Ele tem ao norte a Cordilheira de Taurus, ao sul o Golfo Pérsico, ao oeste a Síria e ao leste a Síria e Assíria. Lembra-se que foi o governo da Assíria, que a sua capital era Nínive, que levou o povo de Israel, que eram as 10 tribos, em 722 a.C., levou-as cativo para o cativeiro, e essas tribos se diluíram e ninguém sabe onde elas estão, só Deus sabe. E elas estão começando a voltar agora, estão começando a descobrir onde estão as 10 tribos, porque eles têm que estar em Israel de volta quando Jesus voltar. Então, a história do Crescente Fértil é uma tediosa sequência de lutas entre os habitantes das serranias, as tribos nômades do deserto. Todos queriam se apossar dessa terra fértil, uma terra muito fértil. O seu lado oriental serviu como o berço da humanidade e do cenário da primeira civilização. Em suas grandes depressões, ascenderam e decaíram os impérios amorreus, assírios, caldeus e persas. Então aqui você tem o império dos amorreus, tem o dos assírios, tem o dos caldeus, que é a Babilônia, e os persas, que ocuparam depois o lugar da Babilônia. No Crescente Fértil, conhecido também como Mesopotâmia, florescem as grandes civilizações. Então aí você tem todos esses históricos aqui. Foi em Ur dos Caldeus que uma das mais desenvolvidas cidades do Crescente Fértil teve início na terra de Israel, porque o Jardim do Éden, de acordo com a Bíblia, localizava-se então na nascente de ambos os rios, Tigre e Eufrates. Aí você vai olhar, ela vai procurar onde é hoje, mas mudou um pouco a geografia dos rios também. O leito dos rios mudaram um pouco com o tempo, entendeu? Então, na verdade, aqui foi que teve início a história de Israel. Lembra que Deus chamou Abraão lá de Ur, dos caldeus, ele veio para Padã Arã, e depois dali ele foi descendo para a terra que Deus tinha prometido, que era chamado Canaã, vamos para Israel, vamos voar para a Terra Santa. É uma viagem muito interessante. Vamos percorrer suas planícies, vamos visitar as aldeias, vilas, vamos entrar em Jerusalém, a cidade do grande rei, e vamos mergulhar no Jordão, vamos subir os montes. À semelhança dos espias de Josué, façamos o reconhecimento do solo sagrado por excelência. Vamos seguir os passos do Mestre também nessa terra. Então, depois vamos viajar com ele, depois com o apóstolo Paulo, que ele, através das cidades que, embora gentias, tornar-se-iam ambas a base de grandes empreendimentos missionários. Então, o 5.1, 2 e 3. Quais eram os nomes de Israel? Então, Israel, essa cidade, as cidades em si, e a nação tem alguns nomes antes de Israel. Tanto na história sagrada também como na secular, a terra de Israel recebeu várias designações. Cada nome, por ela recebida, encerra um drama vivido e testemunhado pelo próprio Deus, de uma forma ou de outra. É a terra da promessa, a terra das promissões. Então vamos lá, Canaã, após a dispersão da humanidade ocorrida quando da construção da Torre de Babel, os descendentes de Canaã, filhos de Cã, lembra? A Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós já falamos que a região dessa Mesopotâmia,
lado oriental foi ocupada por Sem, os semitas, que daí é que veio Abraão, veio Jesus. Depois o lado da Europa ali, aquelas regiões até perto do Egito, foram as tribos de Jafé, os europeus, esses povos lá E do lado do Egito e da África, as tribos de Cã. Inclusive Canaã era povoada pelos filhos de Cã, os 3 filhos de Noé, que reiniciaram a população da terra. Então, a partir daí, as terras passaram a ser conhecidas como Canaã, é a mais antiga designação desse território de Israel. A palavra Canaã, a terra de Canaã, é a mais antiga conhecida, né? No hebraico, Canaã significa o quê? Habitantes de terras baixas. Os irmãos sabem que ali no leito do Jordão está abaixo do nível do mar, aquela região. Então, conclui-se que os cananeus apreciavam muito as planícies. Por quê? Lembra que Jesus falou que esse era o povo dele, da promessa de Deus ao seu povo? Lá no deserto, Deus falou para Moisés que eu vou levar meu povo, tirar do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel. Então, os descendentes de Canaã, eles chegaram a dominar grandes áreas que iam do Mediterrâneo ao Jordão. Com o transcorrer dos séculos, Canaã passou a ter uma conotação poética. Esse nome lembra aos judeus uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, conforme Êxodo 3:8. Então, depois de Canaã, ele foi chamado terra dos amorreus. É um território que Deus tinha entregue aos judeus e era conhecido também como terra dos amorreus. A nomenclatura é encontrada tanto no Antigo Testamento como nos escritos profanos, isso é, esses livros de história que não estão incluídos na Bíblia, né? São livros históricos. É um dos mais antigos nomes da Terra Santa, né? Terra dos amorreus. E a terra dos hebreus depois. De conformidade com a árvore genealógica de Sem, dos semitas, os israelitas são descendentes de Éber. O território judaico, por esse motivo, era conhecido como terra dos hebreus, que vinha desse nome Éber, né? E nesses rincões, os santos patriarcas lançaram os fundamentos da fé no único e verdadeiro Deus. Então, a palavra hebreu em si, segundo alguns exegetas, ele pode significar o que vem do outro lado, ou do além. Trata-se de uma referência à peregrinação abraâmica de Ur dos Caldeus, passando por Padã Arã até Canaã. A terra de Israel também era outro nome. Sob o comando de Josué, os israelitas tomaram Canaã no século 15 a.C. A partir de então, os territórios cananeus passaram a ser designados como terra de Israel. E não há nomenclatura tão apropriada como esta, pois encerra o quê? As promessas que foram feitas por Deus a Abraão. Então, esse é o nome mais comum, Terra Santa. Da Terra Santa, né? Israel. É o nome mais comum da Terra Santa. Encontramos frequentemente no Antigo Testamento. Constitui-se ainda um perpétuo memorial. Lembra-nos, por ser esse território, propriedade eterna e inalienável dos filhos de Abraão. Admitam ou não os gentios, a terra que mana leite e mel pertence à progênie abraâmica, isso é, aos descendentes de Abraão. Queira o mundo ou não,
aceitem-a ou não, Deus entregou essa terra para o seu povo. E eles nunca ocuparam, a época que ocupou mais um vasto território dessa terra que Deus deu, foi na época do rei Salomão. Mas nunca tinha chegado a ocupar tudo. Depois disso foi só diminuindo. Então aumentava, diminuía, aumentava. E conforme o povo e os inimigos iam dominando Israel por causa dos seus pecados, desse afastamento de Deus, idolatria, os inimigos iam dominando o povo e tomando aquelas terras. Mas no milênio vai ser 100%. Jesus estará governando, reinando o mundo, e Israel vai ocupar todo o seu território. Agora a promessa será cumprida fielmente no milênio. Após esse cisma israelita, a nomenclatura passou a designar apenas as terras ocupadas pela tribo do norte, isto é, as 10 tribos do norte que se dividiram das tribos do sul, onde estava Jerusalém, Judá, e das tribos de Benjamim e Judá, que juntaram numa só, chamada tribo de Judá, né, chamada Judá e depois Israel. As 10 tribos, então, conservou o nome Israel. As 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram como Judá, era uma tribo maior, então ficou terra de Judá. Né? É ali onde estava o templo, é ali onde era Jerusalém. A capital do tribo do norte ficou sendo Samaria, onde até construíram um templo, para que o povo não fosse a Jerusalém para adorar, adorava ali num templo que eles construíram e que chegavam a adorar os bezerros, e eles escolheram os seus próprios sacerdotes, para que o povo não precisasse ir até Jerusalém para adorar, e com medo que o povo fosse para lá e ficasse por lá. Então, por causa disso, essa divisão provocou também a idolatria do povo de Israel, que você viu que nenhum dos reis de Israel foi bom diante de Deus. E eles foram levados em 722 a.C., cativos pela Assíria, que espalhou eles pelo mundo, na região, acabou com as 10 tribos. E depois, 100 anos depois, mais ou menos, foi Israel, foi a tribo de Judá, que agora também, porque não obedeceram a palavra de Deus, foram entregues nas mãos dos babilônios, onde foram passar 70 anos no cativeiro. Mas como dessas tribos, o leão da tribo de Judá viria dela, que era Jesus. Deus os preservou, e eles nunca foram destruídos totalmente. E hoje eles estão de volta lá em Israel. Quem comandou essas tribos do norte foi esse idólatra, Jeroboão. Devido aos exílios e dispersões de judeus, o seu território, esse território recebe o nome de muitos apelidos, né, alcunhas, apelidos. Todavia, com a criação do moderno Estado de Israel, toda aquela zombaria, escárnio que pesava sobre os descendentes de Jacó, começou a ser tirado. É disso que Deus fala na sua palavra, que Ele estaria tirando o opróbrio de Israel, a miséria deles, a vergonha deles. Por causa da idolatria, perderam isso de Deus. Deus teve que os entregar na mão do inimigo. Mas Deus ia trazê-los de volta, ia trocar o coração deles, ia ser de novo o seu próprio Deus. Então, hoje, quando nós viajamos aquelas passagens, nós dizemos: eu vou para Israel, eu vou na terra de Israel, não é verdade? Eu queria visitar Israel. Quem não deseja, né? Alguém já perguntaram para mim se eu não queria fazer uma caravana para Israel, né? Os irmãos queriam. Eu falei assim: irmão, eu até gostaria sim, né? Agora precisa ver se vai dar tempo. Não por causa de Jesus voltar ou não, mas porque é uma empreitada que tem que ser bem organizada, tem que ser bem preparada, né? E não pode ser assim feita de qualquer jeito. Vamos lá, vamos, não é assim. Tem que ser
algo que a gente tem que ser acompanhado por alguém que vai explicar onde, senão você vai chegar lá, você não vai nem saber onde você está, né? O que será que é aqui? Você vai ter que ter alguém que vai dizer, aqui foi quando aconteceu isso, aqui é aquele poço, aqui é aquele tanque de Siloé, aqui, entendeu? O quinto é terra de Judá. Depois de haver derrotado os cananeus, Josué pôs-se a dividir a terra da promessa, isso é, depois que eles saíram do Egito e entraram na terra prometida, Josué passou a conquistar as terras. Então, a tribo de Judá, o comandante destinou uma herança no sul de Canaã, e essa região ficaria conhecida como Terra de Judá. Depois desse cisma, então, que ocorreu em 931 a.C., que essa divisão que houve por Jeroboão, os filhos de Salomão, que dividiram o reino, a designação passou a incluir também as terras habitadas pelas tribos de Benjamim. Terminando o cativeiro babilônico em 538 a.C., o povo de Judá, ele retornou à sua herança sob o comando de Zorobabel. Então, inspirados pela eficaz liderança de Neemias, se você ler o livro de Neemias, você vai ver como que esse líder conseguiu lidar com um problema de 105 anos de muros derrubados, portas queimadas a fogo. Em 52 dias, com a ajuda de Deus, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Então, pela erudição de Esdras também, que ensinou o texto sagrado para eles, pelo sumo sacerdote Josué, não esse Josué que pôs o povo para entrar na terra prometida, esse Josué sacerdote, você já tinha morrido faz 70. E pelo fervor dos profetas Ageu e Zacarias, os judeus se reorganizaram nacionalmente nessas terras, e a partir daí, as possessões abraâmicas, de um modo geral, passaram a ser conhecidas como a terra de Judá, e seus habitantes, posto que, oriundos de todas as tribos, começaram a ser chamados de judeus. Então, a origem da palavra judeu está aí, ok? Por que é judeu? É porque ao retornar à terra, ao habitar a terra, retornar da Babilônia, primeiro veio realmente as duas tribos, Benjamim e Judá. Mas como era a terra de Judá, por causa do judeu, que foi a tribo de Judá que voltou para instituir isso, esses homens como Esdras, Neemias, como Ageu, Zacarias, Zorobabel, tudo isso já é dessas tribos de Benjamim e Judá, e passou a ser chamado terra de Judá, por isso o nome judeu. E depois a terra prometida. No século 20 a.C., Deus prometeu a Abraão, 2000 anos antes de Cristo, isso aqui está falando. Deus prometeu a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma... Então eu gosto dessa frase, amados. Repita para você mesmo sempre assim, ó, eu quero ser uma bênção. Se tu uma bênção. Deus falou a Abraão isso. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí então partiu Abraão, como lhe tinha ordenado o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era seu sobrinho. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quer dizer, se levou a ter Isaac com 100 anos. Então, depois que ele saiu da sua terra, por 25 anos ele ficou peregrinando ali. E depois disso, quando ele tinha já 100 anos, é que ele teve o primeiro filho dele, que foi o filho da promessa, né? O Ismael, ele teve antes, mas Ismael era filho da escrava Agar, mas Isaac, o prometido, tinha que ser com Sara, a sua esposa. Então, tendo em vista os termos dessa sublimada aliança,
O território que haveria de ser entregue a Israel ficou conhecido como a Terra Prometida. Poético e trágico, esse nome evoca as mais elevadas recordações na alma hebreia, dos hebreus, né? Em virtude desse chão de promessas, de promissões, né? Os israelitas vêm suspirando e chorando até hoje, mas até hoje. Depois, Terra Santa, né? Então, veja, terra de Judá, terra prometida, né? Agora, Terra Santa. Zacarias, um dos mais escatológicos profetas do Antigo Testamento, ele vaticinou: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá com sua porção na terra santa e de novo escolherá Jerusalém. Então aqui já está falando do milênio. Não obstante as guerras e todos os embates políticos e sociais, Israel é conhecido como a Terra Santa. Os judeus a veneram como o solo dos seus antepassados e o chão da sua milenária esperança. Os cristãos têm nela como um berço do Salvador e o regaço da regeneração da raça humana. Para os árabes, trata-se de um campo etéreo e permeado de interrogações. Milhares de caravanas judaicas, cristãs e árabes rumam à Terra Santa. Nenhum outro país é tão místico quanto Israel. Visitá-lo constitui o sonho de milhões de pessoas em todo o mundo, né? E aí está incluído vocês também. Agora vem o oitavo, que é o último, Palestina. O referido nome é proveniente da palavra Filístia, né? De onde vêm os filisteus, que designa a faixa de terra localizada no sudeste de Canaã, ao largo do mar Mediterrâneo. Os filisteus eram ferrenhos adversários dos hebreus e causaram muitas dificuldades, particularmente a Saul e a Davi. E no período neotestamentário, o historiador Flávio Joséfo, ele cognominou todo o território israelita de Palestina. Então hoje, quando você vê que fala assim, Israel está na Palestina, é porque Flávio Joséfo trouxe esse nome para eles. Porque os palestinos hoje lá dizem que aquela terra é deles, só que os palestinos, eles nunca tiveram rei, nunca têm uma linguagem, eles são povos misturados dos outros povos. E eles querem ser os donos daquele lugar, sendo que Israel que é o dono. Procure a origem dos palestinos, né? E você vai ver que está por aqui, ó. Então assim foi a fundação do Estado de Israel. Aí ele colocou 12 de maio aí, mas é 14 de maio, tá? Pode corrigir no livro aí. 14 de maio de 1948. Atualmente este é o nome pelo qual são conhecidos os territórios governados pela autoridade palestina. É que ali, Hamas, né, hoje está, que é um grupo terrorista, que sempre fazem túneis, tentando, nesses túneis, levar armas e munições e bombas para atacar os judeus. E eles são sempre destruídos, esses túneis, Israel está sempre descobrindo, explodindo esses túneis. É uma guerra sem trégua, que o judeu vive ali naquela região, que é a região dos filisteus antigos, né? 5:4 de 5a.
6, C e 7, D. Qual é a localização de Israel? Ele está localizado no continente asiático, a 30 graus de latitude norte. E na sua extensão ocidental, é banhada pelo Mar Ocidental. Tendo uma vista o seu posicionamento estratégico, constitui-se o segundo Oswaldo Rones, um centro de gravidade para o mundo e as civilizações da antiguidade. Ele acrescenta ainda, do ponto de vista comercial, ficava na rota obrigatória do tráfico entre o Oriente e o Ocidente, bem como entre o Norte e o Sul, e do ponto de vista político, igualmente, passagem inevitável dos exércitos conquistadores das grandes potências ao seu redor, razão pela qual estas se interessavam por suas conquistas e fortificações. Daí, as devastações sofridas pela Palestina em repetidas ocasiões da sua história. É um palco de guerra, principalmente ali no Vale do Armagedon. E eu visitei esse vale, realmente, ele é muito extenso, comprido, né? Ele não é muito largo, mas é muito comprido. E a maioria das guerras de conquistas foram travadas ali. E a última guerra ainda vai ser travada naquele lugar. Guerra do Armagedon. Os limites bíblicos de Israel. Bom, nos tempos bíblicos, Israel limitava-se ao norte com a Síria e a Fenícia, ao leste com a parte da Síria e do deserto arábico, ao sul com a Arábia, ao oeste com o mar Mediterrâneo. Esses limites variavam de acordo com o quê? As tendências políticas e os movimentos militares de cada época. Isso algumas vezes tinha uma área mais vasta, outras vezes menor, por causa das guerras e das conquistas dos outros povos. Os israelitas tinham constantemente o seu território alargado ou diminuído. No tempo de Salomão, as fronteiras de Israel se dilataram consideravelmente, indo lá do rio do Egito até o Eufrates. Lembra que o Eufrates é onde é? Perto do Irã. Então, essas fronteiras chegaram até lá. De lá do Egito ali até lá, ao Eufrates. Depois da morte desse grande rei, contudo, as possessões hebraicas foram diminuindo até serem absorvidas pelos grandes impérios. Tanto é que eu falei para vocês, hoje eles ocupam apenas 11% do território que Deus deu a Abraão. Os limites atuais de Israel limita-se ao norte com o Líbano, ao nordeste com a Síria, ao leste e ao sudeste com a Jordânia e ao sudeste com o Egito. Então, ao oeste é banhado pelo mar Mediterrâneo. Na fronteira com a Jordânia fica o Mar Morto. Israel tem uma área de 20.700 km². Olha só. Você olha para o mapa do Brasil, vê o estado de Sergipe, mais ou menos aquele tamanho, pequenininho. A fronteira dos territórios israelitas foram aumentadas em 400% na época da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Se você quiser ver o vídeo dessa guerra que foi profética, procure no YouTube, você vai achar Guerra dos 6 Dias. Você vai ver como é que foi que aconteceu, os milagres que aconteceram ali, né? Era mais ou menos 12 árabes contra um judeu. E eles tentaram arrasar com Israel, descendo pelas montanhas, pelas colinas, cercando. Israel foi pego de surpresa, se preparou rapidinho, não tinha muita arma, mas aí tem histórias assim tremendas, de tanques travarem e não conseguirem mais descer as montanhas. Deus pelejou por Israel. E eles tiveram que pedir para as nações, pedir uma trégua com Israel, porque estavam avançando já. Israel já estava avançando, dominando os outros países. Aí eles pediram para que as organizações das Nações Unidas, da ONU, pedissem uma trégua, pedissem paz, porque eles não estavam aguentando.
é porque Deus pelejava por Israel e ainda peleja por eles. Então foi aumentada em 400%. Durante esse curto e memorável conflito, os israelenses anexaram a parte oriental de Jerusalém, a Judéia e a Samaria ou Cisjordânia, as colinas de Golã, as penínsulas do Sinai e a faixa de Gaza, áreas antes tuteladas pelos árabes. Em 82, contudo, a península do Sinai foi devolvida ao Egito em virtude do acordo de paz firmado entre os dois países. Em 93, um pacto entre o Estado de Israel e a autoridade palestina proporcionou o controle de Jericó e a faixa de Gaza pelos palestinos. Né? Aí, 8, 9, 10, qual é a errada aí? Né? A 9? Por que a 9 está errada? Oi? A 9 está certa, mas a 10 está errada. Aqui, a 10, se você não tomar cuidado com as palavras. Quem tem dicionário no seu celular aí? Tá? O que ele fala aqui? Extirpado. O que é extirpar? O que é extirpar, irmãos? Vocês não sabem, então não viram o dicionário, né? Como é que vocês vão dizer que sabem se vocês não estão nem vendo o dicionário para ver as palavras? Vamos lá, o que é extirpar? Hã? Extrair. Hã? Extrair. Arrancar. Extrair, arrancar. Excluir. Excluir. E o que diz aqui? As fronteiras do território israelense foram aumentadas em torno de 400%. Então, aqui está dizendo que aumentou. Aqui falando que extirpou, que acabou. Então, está errado. Ok? Não tenham preguiça de ver o dicionário, irmãos. Porque senão vocês não entendem a palavra, vocês pecam por isso, erram as perguntas. Porque vocês pensam que a palavra é a mesma, porque ele só trocou uma palavra aqui e confundiu vocês. Por quê? Porque vocês não conhecem a palavra, que é extirpar. O texto 4, planícies de Israel. A planície é uma grande extensão de terra relativamente grande. Ou plana, né? Ela é plana, tá? Planície, plano, vem de planície, tá? De origem sedimentar e, em geral, de baixa altitude. Se é alto, chama-se planalto. Né? Se é planície, chama-se planície, é baixa. Embora os geógrafos dividem Israel em 5 principais planícies. Qual é a planície? Acre, Saron, Filístia, Cefelá e Armagedon. É uma planície. Embora inexpressivas em quantidade comparadas com a do Brasil, a planície da Terra Santa serviram de cenário para acontecimentos que jamais serão esquecidos, por exemplo, a poesia dos que elas encerram. Quem já não ouviu falar da Rosa de Saron? Né? Muitas recordações traz essas regiões ao Israel do Antigo Testamento. Quando nós vislumbramos também os últimos dias, talvez da mensagem profética, vemos logo à mente o Armagedon, né? Onde será travada a grande batalha no final dos tempos. E a planície do Acre, localizada no extremo noroeste da costa israelense, se estende até o Monte Carmelo e toda a sua extensão vai bordejando a baía do mesmo nome, que é o Acre. A região cujo nome em hebraico é Akko, significa areia quente, compreende uma faixa de terra que cerceia as montanhas entre a Galileia e o Mediterrâneo, o sul de Tiro até a planície de Saron,
A irrigação dessas terras é feita pelos rios Belos e Quizon. É um solo muito fértil, com exceção das áreas praianas, onde as areias são demasiadamente quentes. Quanto à divisão da terra de Canaã, a planície do Acre coube por sorte a tribo de Azer, e os asseritas, todavia, não conseguiram desalojar os cananeus que ali habitavam. Aí vem a planície de Dotã, localizada a 20 quilômetros do norte de Samaria. Ela se prolonga entre as serras meridionais, entre o sudeste de Esdrelon. Nessa planície achavam-se os irmãos de José quando o venderam aos midianitas. Foi também em Dotã que Eliseu se encontrava quando os sírios vieram prendê-lo. E a planície de Moabe, alta e acidentada, essa planície de Moabe estende-se desde a montanha que domina o Mar Morto ao ocidente até a Arábia, ao oriente e ao sul, estende sobre a forma de Arnon até Edom. Então, falando esses nomes aqui, para a gente fica até sem muita noção, porque não temos um mapa aqui para a gente ficar observando, né? Mas depois, se vocês olharem o mapa e ficarem vendo os nomes, vocês vão ver que você consegue ter uma ideia de distância e localização. Os israelitas foram expressamente proibidos de entrar nessa região, sendo por isso obrigados a transitar ao oriente pelo deserto de Moabe. Planície de Saron. Saron não é propriamente um nome de origem semítica. Seu significado evoca poesias e idílios, zona de bosque ou bosques de terebintos. A planície de Saron localiza-se entre o sul do Monte Carmelo e Jope, com uma extensão de 85 quilômetros, e sua largura varia entre 15 a 22 quilômetros. Na antiguidade, a região era conhecidíssima em virtude dos seus bosques traiçoeiros e pântanos, também, palúdicos. O seu solo, entretanto, era coberto de lírios e flores exóticas. Ante esse selvagem esplendor, cantou a esposa dos cantares: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Ao que lhe respondeu o amado: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Então, os pântanos e os charcos de Saron foram drenados no século XX pelo governo israelense, e atualmente a área se constitui um dos mais ricos distritos agrícolas do Estado de Israel. Os seus laranjais são afamados em todo o mundo. Se você de vez em quando vai ou aqui no Beijo ou em outros mercados, se você vê lá laranjas de Jaffa, vem de Israel essas laranjas. E quando eu encontro, eu compro. Eu comi uma laranjinha lá de Israel. Você não pode ir lá, a laranja vem até você. Então, nessa planície são encontrados 4 flores vermelhas de grande beleza: a anêmona, o botão de ouro, a tulipa e a papula. A formosura de Saron é comparada por Isaías à glória do Líbano. E agora vem a planície da Filístia, onde está ali hoje o Hamas, os filisteus. Situada entre Jope e Gaza, no sudeste de Israel, a planície da Filístia tem 75 quilômetros de comprimento e 25 de largura. E nessa faixa de terra habitavam os aguerridos filisteus, inimigos mortais do povo israelita. A região era abundante em cereais e frutas. Seus figos, azeitonas, azeite eram muito apreciados. Localizava-se nessa planície as 5 principais cidades filisteias: Gaza, Ascalon, Asdod, Gate e Ecrom. Não eram propriamente cidades,
mas fortalezas quase indevassáveis, né? Quase impenetráveis. E na região ficava ainda o porto de Jope, muito importante para os israelitas do antigo pacto. Quando da formação do Estado de Israel, os sionistas houveram por bem reativá-los, tendo em vista o crescimento e o dinamismo da economia do país. Depois então vem a planície de Cefelá, situada entre a Filístia e as montanhas da Judéia. A planície de Cefelá é caracterizada por uma série de colinas baixas e a fertilidade do seu solo é proverbial. Seus trigais, vinhedos e oliveiras são abundantes. O significado hebraico de Cefelá, que é terras baixas ou mais baixas, realça também a topografia da planície, que mais parece uma faixa de terra do que uma planície propriamente dita. Enéas Tonini classifica como um altiplano rochoso, altiplano rochoso que corre da costa rumo ao SE, né? E esse SE que também nem eu sei o que é. Penetrando até a fronteira da tribo de Judá. Então, Cefelá foi o lar de Abraão e Isaac por muitos anos. Em seus longes caminhavam, peregrinavam os santos patriarcas e tiveram ricas experiências com Deus ali nesses lugares. E por sua localização estratégica, essa planície de Cefelá é motivo de não muitas discórdias em guerras entre Israel e os filisteus. O seu nome, todavia, só é encontrado no livro apócrifo do primeiro Macabeus, né? Esse livro apócrifo que não é considerado inspirado, mas é um livro histórico. E pode ser identificada como a terra dos filisteus. Aí vem a planície do Armagedon, que é conhecida também por esses nomes, Jezreel ou Esdraelon. Em virtude de sua extensão e peculiaridade, o Armagedon é considerado também um vale. A maioria dos geógrafos bíblicos, entretanto, preferem classificá-lo como planície. Então, o Armagedon encontra-se na confluência de 3 vales, dos quais o mais importante é o de Jezreel. Então, é localizada entre os montes da Galileia e os de Samaria. A planície, a maior de Israel, é insuperável em formosura. Suavemente alarga-se em direção ao Carmelo, até repousar nos montes do Líbano. Então, em sua geografia bíblica, Oswaldo Rones, ele fornece-nos mais algumas informações acerca do Armagedon. O que ele diz aí? Vamos ler, por favor? No sul-leste da planície fica o local da antiga e importante cidade fortificada de Gesim, que foi a capital do reino do norte, no tempo de Acabe e Jezabel. Para o leste desta cidade, desce o vale de Gesim, até atingir o Jordão na altura de Bet-Semes, de modo que a cidade empresta seu nome, tanto a planície que se estende para o noroeste, como o vale que toma a direção leste. Então, a planície do Armagedon, ele é uma das áreas mais estratégicas de Israel. Ele constitui-se uma da via de comunicação natural entre a cidade de Damasco e o mar Mediterrâneo. Então, nos tempos bíblicos, serviu de palco a muitos combates, né, que ali teve. A planície é atravessada longitudinalmente de leste a oeste pelo rio Quixon, que desemboca no Mediterrâneo. O Armagedon está ligado a grandes eventos escatológicos, citado pelo evangelista João em seu Apocalipse. O que ele diz aí? Vamos ler? Então, nos ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, aqui os judeus serão submetidos a mais acrisolada prova, isso é, ao sofrimento e à morte de muitos judeus nessa região. O Senhor, todavia, escolheu esse lugar para reconduzir os filhos de Israel a santas alianças. Quando isso ocorrer, os israelitas se livrarão para sempre dos seus algozes e reconhecerão
a soberania de Deus de Abraão. Quer dizer, ali vai ser destruídos os inimigos de Israel nessa região. Entendeu? É 5:11, D, 12, D, 13, C e 14. Os vales da Terra Santa. Agora, vale é o quê? Uma depressão alongada entre montes, os quais quaisquer outras superfícies. A palavra é bastante comum no Antigo Testamento. Encontra 188 vezes nas Escrituras hebraicas. E no Novo Testamento é mencionada apenas uma vez. Lendo as Sagradas Escrituras, nós concluímos que os vales são muito importantes para Israel. Israel é uma terra de vales. Foi o que disse Moisés aos hebreus antes que se aproximassem da terra, da sua herança. O que ele dizia aí? Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Então foi nesses vales da Terra Santa que se desenvolveu a boa parte da história sagrada e, conforme adverte Moisés, os peregrinos teriam que se firmar nas provisões divinas para se manterem na sua herança. Se o Egito era uma dádiva do Nilo, Israel era um presente dos céus. Se estes não chovessem, como haveria os israelitas de sobreviver? Mas em cada vale havia sempre uma bênção para ser colhida. A importância dos vales em Israel. No novo dicionário aqui da Bíblia, de Millard, ele discorre sobre a importância dos vales em Israel. O que ele diz aí na Palestina? Onde a chuva cai somente durante certo período do ano, a paisagem é cortada por muitos vales estreitos e leitos de riachos. Isso exibem água durante a estação chuvosa. Em hebraico, no árabe, noite. Frequentemente pode ser encontrada água subterrânea nesses vales durante os meses. Ou então os rios perenes atravessaram vales e planícies mais largos. No hebraico, Emek. Ou então cortam gargantas estreitas através da rocha. Vocábulo hebraico. Shefelã. Denota o terreno baixo, especialmente a planície costeira. Gai. Termo hebraico significa simplesmente vale. Esse dia foi uma Laide que mandou para mim um vídeo sobre água aparecendo no deserto. É esses rios aqui, o Hades, que eles, durante a tempo de seca, eles desaparecem. E no tempo da chuva, mesmo não tendo chuva, vem a água. E muita gente até, eu estava vendo a história, até morre ali porque está andando no leito do rio e não sabe, mas se a água vem vindo, a pessoa tem que sair, que ela vem vindo e vai enchendo, e daqui a pouco tem muita gente que é levado pelas águas, que elas começam a ficar com força. E realmente é interessante você ver o vídeo, assim, terra seca, não tem nada, de repente a água começa a correr. E você olha para o céu, tem sol. Tem uma tal, na internet, tem uma tal de Aline, é uma brasileira judia, né, que ela conta essas histórias. Ela vai falando sobre o que a Bíblia diz e sobre aonde é o lugar. E é muito interessante para a gente conhecer isso aí, né? Ok? O Vale do Jordão é o maior vale da Terra Santa, né? Vale do Jordão. Começa onde? Lá no sopé do Monte Hermon, no extremo norte, se estende até o Mar Morto, porque ele vem de alguns rios que saem do Monte Hermon, se junta ali no Mar da Galileia, formando um grande mar de água doce, e do Mar da Galileia sai o Jordão, que vai até o Mar Morto. Então, muitas pessoas pensam que o Mar Morto só tem sal lá, mas o Rio Jordão que vai trazendo as coisas. E quando chega lá no Mar Morto, a água fica inabitável, porque é tanto sal
que nem as pessoas afundam, como já falamos para vocês, né? Alcança o seu ponto lá máximo, que é de 15 quilômetros. A partir daí, começa a se estreitar novamente. Então, através desse vale, corre o Rio Jordão, onde o Senhor Jesus foi batizado. É o vale mais profundo da terra, com 426 metros abaixo do nível do mar. Do Hermon, onde nasce, até o Mar Morto, onde termina, o Vale do Jordão tem 215 quilômetros de extensão. E Neta Camp de Money fornece-nos mais umas informações sobre o Vale do Jordão. O que ele diz aí? O seu? Só uma parte argiloso e arenoso, interrompem-se por penhascos de grego grises e inumeráveis pedras de forma fantástica, que imprimem aquela paisagem um ar um tanto triste e desolador. Grande parte deste vale, todavia, é de uma fertilidade exuberante e todo suscetível de cultivo. O Vale do Jordão não constituía antigamente barreira intransponível, mas dificultava a comunicação e o livre tráfego entre as tribos irmãs em ambos os lados. Então, tem depois do Vale do Jordão, tem o Vale de Jezreel, que não podemos confundir o Vale de Jezreel com a planície de Jezreel. A confusão existe em decorrência da inexatidão de alguns geógrafos bíblicos, né? Vale de Jezreel começa nas nascentes do ribeiro de Jalud e termina no Vale do Jordão, nas cercanias de Bet-Sean. Nos limites deste vale localiza-se a atual cidade de Zerim. E o Vale de Acor, esse vale, centralizado no Wadi, né, com Ram, ele encontra-se a 16 quilômetros de Jericó, tem uma extensão de aproximadamente 7,5 km. Em Acor, foi que Acã foi apedrejado em consequência da sua cobiça. E eis porque o nome desse vale em hebraico significa perturbação. Como consequência da profanação de Acã, os israelitas sofreram pesadas derrotas diante de um exército inexpressível e que, de início, não representava nenhuma ameaça. A maldição só deixou o arraial dos israelitas depois de aplicada a justiça em Acã. Então, aqui está a história que está sendo contada, e é interessante que quando eles perderam para aquele exército pequeno, eles não entenderam por que Deus deu vitória em grandes exércitos. Nesse exército inexpressivo, praticamente, eles perderam, porque Deus tinha dado uma ordem que ninguém devia trazer nada. Então ele trouxe uma capa, trouxe algumas coisas, né, do povo, e ali ficou a maldição. Então, muitas vezes as pessoas pensam que desobedecer a Deus não traz consequências. Olha aí. Josué disse para ele, né, aqui ó, então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e as barras de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te condenará. E todo Israel apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levaram sobre um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Coisa terrível, né? Era no Vale de Acor, localizado entre terras de Judá e Benjamim, que ficava a fortaleza de Midim, Secacá e Nibsam. Acor é o primeiro topônimo a ser mencionado no rolo de cobre de Qumran. Então, localizado no território de Judá, o Vale da Bênção está situado entre Jerusalém e Hebron, a 7,5 quilômetros a oeste de Tecoa e 11 de Belém. Foi nesse vale que o bom rei Josafá venceu uma coligação formada por Amon, Moabe e Edom, e é conhecido também
como Beraka, que em hebraico significa bênção. Amém? 15, 16D, 17A e 18B. Agora vem os vales, continuando, né? Vale da terra, Vale de Cedron. Em Joel 3 e 2 até o 12, Cedron é identificado como o Vale de Josafá. Como Josafá em hebraico significa Deus julgou, Cedron é visto profeticamente como um vale do juízo final. É o local onde o Senhor reunirá todas as nações a fim de julgá-las quanto ao trato que dispensaram a Israel. Então, as nações que hoje perseguem Israel, têm ódio dela, maltratam o povo de Deus, elas serão reunidas ali naquele vale e ali vão ser destruídas, né? O Cedron, ele nasce junto ao sepulcro dos juízes, ao noroeste de Jerusalém, e avançando aproximadamente 800 metros, ele vai beirando-se aos sepulcros dos reis até o sopé do monte Escópolis. Esse vale separa Jerusalém do Monte das Oliveiras, de onde segue em direção ao sul, que vai rumo ao Mar Morto. Tem o Vale do Cedron e também tem o Vale do Inom. Esse Vale do Inom é o Vale do Fogo, onde queimava o lixo, né? Ele localiza-se no sul de Jerusalém, junto à Porta do Oleiro. E nos tempos bíblicos, o Vale de Inom servia como fronteira para as tribos de Judá e Benjamim. Infere-se ter sido Inom o antigo proprietário desse vale, que corre do norte para o sul e de oeste para Jerusalém. No Vale de Inom, o rei Davi derrotou os filisteus 2 vezes. Mais tarde, a região, que compreende uma área de 2,5 km, serviria de palco para o sacrifício de crianças a Deus Moloque. E, finalmente, o Inom seria reservado para o armazenamento e incineração do lixo da cidade. Como estava sempre a arder, os judeus passaram a ver nele uma perfeita figura do castigo eterno. Por isso que quando os judeus falam em Inom, fala do lago de fogo e enxofre, né? Porque ali sempre havia fogo, e eles montaram aqueles seus deuses, um deus que tinha lá, né? Que ele ficava com as mãos assim, dentro dele tinha um fogo, as mãos ficavam avermelhadas no fogo, e eles depositavam os bebês ali, em sacrifício a esse Deus. Foi por isso que Deus julgou, porque até aquele rei Manassés chegou a sacrificar filho deles ali naquele lugar. Agora vem o vale de Aijalon. Quem lembra de Josué? Que ele dizia assim: tu, lua, detém-se no vale de Aijalon. E aí, então, o sol não apressou a pôr-se por quase um dia inteiro, né? Esse Canasa descobriu que esse dia foi de 11 horas e 20 minutos. Então, quando eles calcularam para lançar os foguetes, as naves, né? Eles têm que calcular uma brecha onde pode passar essas naves, né? Espaciais. E aí, então, eles foram na Bíblia e acharam esse dia aqui em Josué. Mas depois, mas falta 40 minutos. Então, isso traz um problema muito sério para a gente lançar. Aí eles foram lá, quando Isaías falou para o rei Ezequias que ele ia morrer, né? Ele falou assim: mas eu não quero morrer, eu fui bom. Aí Deus deu mais 15 anos para ele de vida. Aí Isaías falou: para mim provar você que foi Deus, você quer que o relógio de sol de Acaz, que é aquele relógio que fica assim e o sol vai bater na sombra dele, vai dando a hora, você quer que atrase 10 graus ou adiante 10 graus? Ele falou assim: eu quero ver atrasar 10 graus. E 10 graus dá 40 minutos. Então, às 12 horas se completaram e eles puderam fazer os cálculos para lançar as naves espaciais. É bom a gente ficar sabendo dessas coisas, sabe? Que você vê como a Bíblia ela é completa e tremenda.
Então, na verdade, esse vale de Ajalon foi palco também dos maiores milagres já presenciados por qualquer ser humano. Nessa região foi o que o sol se deteve. O sol se deteve e a uma ordem de Josué, dando condições estratégicas aos israelitas de infligirem fragorosa derrota aos amorreus. Nesse mesmo vale, Judas Macabeus obteve no século II a.C. um triunfo decisivo sobre o exército de Antíoco Epifanes, né, tirano grego da Síria. Esse Antíoco Epifanes é considerado um tipo do anticristo do Velho Testamento, porque ele queimou uma porca no altar de sacrifício, ele então manchou o templo que tiveram que ser depois purificado. Então, Aijalon significa, se localiza nas imediações de Cefelá, 24 quilômetros do noroeste de Jerusalém. E então, na verdade, aqui também aconteceu o abrigo das tribos de Tito, né, do exército de Tito, da nossa era, as tropas do general Tito, de onde os romanos saíram para destruir Jerusalém e o Santo Templo. Foi no 70 depois de Cristo que foi destruído. Em 638, os árabes acamparam nesse vale para dar combate aos bizantinos. Por essas paragens tiveram também os cruzados, que, induzidos por seus reis e por seus clérigos, vieram reconquistar a Terra Santa. E durante a Primeira Guerra Mundial, os ingleses derrotaram as tropas turcas em Aijalon. E quando da independência de Israel, aqui foram travadas sangrentas batalhas entre judeus e árabes. E atualmente a área é ocupada pela cidade industrial de Ialo. Aí vem o Vale de Escol. O Vale de Escol, cujo nome em hebraico significa cacho, está localizado na proximidade de Hebron, uma região fértil, abundante em vinhedos, e ainda hoje Escol é assinalado pela fertilidade de suas viticulturas. Não é raro encontrar aqui cachos de uvas semelhantes àqueles que os espias levaram a Moisés. Você vê, 2 homens tinham que carregar um cacho de uva. Que tamanho que era esse cacho? John Davis fornece-nos alguns detalhes. Vamos lá. Celebrizou-se pela exuberância de vinhedos, produtores de docíssimos cachos. Ignora-se este nome, era já conhecido antes de vocês. Como quer que seja, Hebron relembrava aos israelitas o local onde os espias enviados por Moisés para reconhecer a terra cortaram o famoso cacho de uvas, que 2 deles trouxeram enfiado em uma vara. E aí então tem o Vale de Hebron. Durante as suas constantes peregrinações, Abraão, ele fixou-se certa feita no Vale de Hebron, onde ficava Mamre, em lugar muito promissor, local em que os nossos pais da fé teve ricas experiências, construiu um altar ao Senhor, dele recebeu a promessa de que, não obstante sua idade avançada, ele teria ali um filho. O Vale de Hebron também serviu de sepulcro para a família patriarcal. Na sepultura de Macpela repousam os ossos de Sara, Abraão, Isaac, Lia e Jacó. E segundo Flávio Joséfo, nesse local também repousaram os 12 patriarcas. Localizado a 35 quilômetros do sul de Jerusalém, o Vale de Hebron está quase 1.000 metros acima do nível do Mediterrâneo, e o seu nome primitivo era Kiriat Arba, com os seus 30 quilômetros de comprimento, guarda muitos resquícios da era patriarcal, como o famoso Terebinto de Moré. Hebron ainda é conhecido como também com esse nome e encontra-se sob a tutela da autoridade palestina. Tem o Vale de Sidim, ele é localizado na extremidade meridional do Mar Morto. Ficam as impenitentes cidades do Sodoma e Gomorra, a coligação de Kedorlaomer, que defrontou-se aqui com os exércitos dos 5 reis, do Abraão, né?
a investigação de Abraão, a intervenção de Abraão foi decisiva, o caso em que o piedoso patriarca mostrou que, além de homem de fé, era também um capitão intrépido. Recentemente, a arqueologia descobriu em Sidim vestígio de antiguíssimas cidades que, segundo as pesquisas, teriam sido destruídas por uma grande explosão alimentada pelos poços de betume mencionados no texto sagrado, uma vez que a veracidade das escrituras sagradas é corroborada pela ciência, ainda que o livro santo possa desta prescindir. Quer dizer, a Bíblia não precisa da ciência para dizer que é verdade, ok? Mas a ciência tem comprovado que a Bíblia estava certo. Cidades que eles achavam que nunca existiu ali, nas escavações que a Bíblia relata, nas escavações, os arqueólogos e cientistas descobrem essas cidades. E ele tem até um livro escrito assim, e a Bíblia tinha razão. Né? Atualmente, esse vale de Sidim mostra-se aridificado e quase sem vida. Se tornou árido, né? Sem vida. Nos dias de Ló, contudo, parecia o próprio Éden. Esse Anger, ele compreendia esses interessantes dados. Assim, em algum tempo, por volta da metade do século XXI a.C., o Vale de Sidim, com suas cidades, foi subvertido por uma grande conflagração. Essa região é mencionada como cheia de poços de betume. O depósito do petróleo podia ser encontrado nela. Toda a região está na longa linha quebrada que forma o Vale do Jordão, o Mar Morto e o Arabá. E através da história dela tem sido palco de terremotos, e embora a narrativa bíblica registre apenas os elementos miraculosos, as atividades geológicas foi sem dúvida um fator partícipe. O sal e o enxofre nativos dessa área, que é agora uma região queimada de óleo e asfalto, foram misturados por um terremoto, resultando em violenta explosão. E o sal e o enxofre ascenderam aos céus, tomando o rubro e com seu calor, de forma que literalmente choveu fogo e enxofre sobre toda a planície, em algum lugar sob as águas debaixo das águas, né? Cujo nível sobe lentamente ao sul, na vizinhança desse monte, poderão ser encontradas as cidades da planície. E nessas épocas clássicas, neotestamentária, as suas ruínas ainda eram visíveis, não tendo sido cobertas pelas águas. É a cidade de Sodoma e Gomorra, região da cidade do Mar Morto. Então, o Vale de Sidim é uma séria advertência à raça humana. De Deus não se escarnece, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o Vale de Sorek, distante de Jerusalém 21 quilômetros, esse vale passa a ser uma importante via de coligação, a cidade santa mediterrânea. A terra natal de Dalila, né? Lembra? Sansão? E dessa região, o Espírito do Senhor impelia Sansão de quando em quando a lutar contra os filisteus. Atualmente, o trajeto compreende uma estrada de ferro, Sorek, que separava as tribos de Judá e de Dan. E o Vale de Elá, conhecido também como Vale de Terebitos, Elá fica a sudoeste de Jerusalém, em Azeca e Socó. A região foi testemunha de escarniçadas batalhas entre os filhos de Israel e a Filístia, os filisteus. Foi no Vale de Elá que Davi matou o soberbo Golias, e a história jamais será esquecida. O vale, todavia, quase nunca é lembrado. O Vale de Siquém, com 12 quilômetros de comprimento, esse vale, localizado entre os montes Gerizim e Ebal, bem no centro de Israel, explode em exuberância. Suas muitas nascentes fazem uma perfeita imagem dos mananciais da eternidade. O poço de Jacó fica ali, em Siquém. Certa vez, durante o seu ministério terreno, Jesus sentou-se à beira do poço de Jacó
e de forma inconfundível e serena falou do reino de Deus a uma pobre samaritana, e daquele inefável diálogo surgiu um grande avivamento entre os desprezados filhos de Samaria. Siquém foi o primeiro lar do patriarca Abraão, e nesse lugar, cujo nome em hebraico significa ombro, Jacó armou a sua tenda ao voltar de Harã, e aqui sua filha Diná, deflorada por um imprudente e impulsivo príncipe, e por essas causas, os irmãos dos jovens Simeão e Levi passaram a cidade toda a fio da espada, e nesse solo também repousam os ossos de José. Então aí está esse pequeno mapa com as cidades e esses vales aqui que foi falado, tá vendo? 19, C, 20, A, 21, D, 22, D, 23, C, né? 24, A, 25, C, 26, B, 27, 28, D. Muito bem. Vamos dar uma pausa agora e depois a gente volta para montes e desertos da Terra Santa.